Olá a todos, boa noite para o pessoal de Israel, boa tarde para quem se encontra no Brasil. E com muita alegria e muita gratidão a Deus, nós começamos mais uma série de aulas no Lilmod Português. Como vocês obviamente já sabem, um local cheio de conteúdos, com aulas, com Divrei Torá, seja no nosso grupo do WhatsApp. Convido a todos a entrar, aqueles que não estão, e curtir também o canal do YouTube, Lilmod Português, a página do Facebook também, onde tem os nossos shiurim, que nós colocamos também todas as semanas, e todos estão sempre muito convidados. Baruch Hashem, a gente terminou a festividade de Pesach, e graças a Deus começamos, né, essa nossa série de aulas desde Purim, em que a gente veio semana a semana aprendendo um pouco mais. Tivemos 4 aulas preparatórias também para a festividade de Pêssar, e eu espero de todo o meu coração que as nossas aulas tenham influenciado de alguma maneira a sua festividade, que a gente possa ter conseguido encontrar a nossa liberdade verdadeira ou se preparar, obviamente, nesse crescimento que a gente vai falar sobre isso hoje também. E, além de tudo, eu queria muito dizer que a gente hoje está num dia muito especial no calendário judaico. Antes da gente começar a falar sobre Sfirat HaOmer, propriamente dito, eu gostaria de falar um pouco sobre esse dia, uma pequena introdução. Obviamente, a gente está falando do Yom HaShoah ve'Hagvurah, né, o dia do Holocausto e da bravura. É um dia que foi fixado aqui em Israel, o dia 27 de Nissan, ok? Que a gente entrou hoje aqui já em Israel, que é o dia número 12 da contagem do Homer, para aqueles que já contaram, ok? Para quem não contou, vale a pena contar depois. E esse é um dia muito especial, é um dia que a gente aqui em Israel se mobiliza, é um dia que a gente para, é um dia que a gente lembra, é um dia que a gente segue fazendo as nossas atividades, mas é um dia que a gente lembra os 6 milhões de judeus que foram exterminados e foram retirados, né, das suas vidas na Segunda Guerra Mundial pelo domínio do poder do nazismo. E graças a Deus a gente hoje pode olhar o preço que Israel ele pagou, o povo judeu ele pagou quando ele não tinha o Estado de Israel, e graças a Deus o que a gente é hoje em dia com o Estado de Israel. A maneira que a gente consegue mudar muitas coisas, a maneira que a gente consegue hoje em dia se defender, o fato da gente ter uma tzavá, ter um exército que a gente pode chamar de nosso, são situações que em Auschwitz, em Birkenau, em Buchenwald, em Lodz, em Varsha, em Majdanek, quase nenhum judeu que chegava lá poderia imaginar que a gente estaria onde a gente está. E realmente entrar nesse dia, eu acho que o que a gente está fazendo agora também nesse momento, e é por isso que eu quis dar essa introdução também, nós obviamente vamos dedicar o nosso estudo de Torá para a elevação da alma dessas pessoas que, sem a menor sombra de dúvidas, por elas nós também estamos aqui. E histórias, eu vi um dado hoje, quando eu estava indo deixar meus filhos na escola, que hoje a gente tem mais ou menos 103 mil sobreviventes do Holocausto, que é um número que a cada ano, obviamente, né, vai diminuindo. E a gente tem que saber que a gente tem que fazer por onde, tem que fazer a nossa parte, e não é o que a gente fala, né, de lembrar para nunca esquecer. Ele não é só um slogan bonitinho que a gente tem que colocar nos nossos status e ter, mas é algo que tem que estar presente na nossa vida o tempo inteiro. Então, tem um lado, obviamente, da tristeza, da emoção, de lembrar, de presenciar histórias. Aqui em Israel é um momento, por exemplo, que agora na parte da noite principalmente, todas as áreas de diversão, cinemas, shoppings, supermercados, tudo que não é essencial, ele está fechado, que é uma maneira da gente homenagear. E amanhã, às 10 horas da manhã, aqui em Israel, vai tocar a famosa sirene de 2 minutos, em que todo o país vai parar, vai ficar de pé, para, obviamente, homenagear esse momento. Tem muitos costumes relacionados a esse dia, tem gente que fala terrilim, tem gente que acende uma vela, tem gente que se conecta com alguma história para poder fazer isso. Cada um deve fazer da maneira mais adequada para ele. E é óbvio que a gente não podia deixar passar em branco esse momento tão especial. Então, que esse nosso estudo de Torá, que a gente sabe que não tem nada maior
no mundo do que o estudo de Torá, né? Que a gente possa estudar hoje para a elevação da alma dessas pessoas que, como a gente fala, elas morreram pelo simples fato de serem judias, sem a menor distinção de política, de quem são, se são religiosas, não religiosas, se estão com kippah na cabeça, não estão, se vestem assim, se vestem de outra maneira, o simples fato de serem judias. Então a gente tem muito que lembrar, tem muito que agradecer a essas pessoas, porque muitos dos sobreviventes do Holocausto vieram para Israel, que perderam suas famílias quase inteiras, famílias inteiras que foram dizimadas na Europa nazista, e essas pessoas tiveram a força de conseguir sobreviver, tiveram a força de vir para Israel, de cumprir esse sonho do Estado sionista, do Estado de Israel, e aqui obviamente, ter a sua família. Eu, poucos minutos antes do shiur, eu escutei uma história, eu só quero compartilhar com vocês, porque, como sempre, me toca muito essas histórias, eu acho que nada é por acaso. E nessa história estava contando de uma mulher que ela se chamava Magda, e ela vivia na Polônia e ela foi levada para Auschwitz, e quando ela chegou em Auschwitz, imediatamente ela foi separada da sua irmã e da sua mãe. O seu pai, ela obviamente nunca viu. A mãe e a irmã dela, no primeiro dia logo de Auschwitz, já foram para o crematório, e ela acabou, né, passando muitas coisas e etc., acabou sobrevivendo. Ela tinha 12 anos, ok? E ela conseguiu chegar em Israel, e aqui em Israel ela conseguiu fazer uma família, conseguiu chegar em Israel em fevereiro de 1949, ou seja, alguns meses depois da criação do Estado de Israel, e ela aqui teve uma família, e ela se casou, teve filhos, netos e bisnetos, e uma história um pouco triste, mas eu acho que conecta muito bem tudo que a gente sente, tudo que a gente vive nesse nosso estado tão pequeno de tamanho, mas tão grande de emoções e tudo isso, é que ela teve um dos bisnetos que tombaram em Gaza, defendendo o nosso país. E é uma história realmente muito pesada, que ela acabou tendo que passar a perda da sua família em Auschwitz, e ela acabou perdendo um bisneto defendendo o Estado de Israel com Madim Tzal, com o uniforme da Tzavá. Ele faleceu defendendo o seu Estado na faixa de Gaza há mais ou menos um ano atrás, e infelizmente, um mês depois, essa senhora Magda Zichroná Livrachá, ela também acabou falecendo. Então a gente vê uma coisa muito forte, que pode ser que a história das mortes que acabam acontecendo, elas se repitam, mas o que fica é o que aqui a gente chama de ruach, esse espírito que o nosso povo tem para poder se levantar e seguir adiante, para poder passar por uma Shoah, para poder passar por um holocausto, e a gente se levantar e continuar adiante, e levantar a cabeça e saber que as coisas vão ficar bem, porque a gente tem uma promessa. A gente tem uma promessa divina, a gente tem uma aftachá, a gente tem uma promessa de que de que toda geração vão se levantar contra a gente. Mas Shekadosh Baruchu Matzeleinu Miadam, que no final das contas, Deus ele vai estar, obviamente, nos protegendo, e assim a gente espera, obviamente, que seja para sempre. Bom, então, depois desses 10 minutinhos de introdução, eu queria falar com vocês sobre esse nosso assunto que a gente vai entrar. Um assunto que, para mim, como todos os assuntos que normalmente eu dou o shiurim, é um assunto que eu tenho uma paixão muito grande, por alguns motivos. O primeiro, pelo significado real e verdadeiro que esse assunto ele leva, mas o segundo, porque eu sinto que falta um pouco de conhecimento nas pessoas, de um modo em geral, do que significa esse período que a gente está vivendo. E o que eu estou falando é sobre a ideia do que a gente chama de Sfirat Haomer, desculpa. Sfirá é a contagem e Homer é o Homer. E a grande pergunta que eu já começo a fazer para vocês é, ok, pode ser que a gente já faça isso há muito tempo, mas a gente sabe que preceito é esse? A gente sabe que mitzvah é essa de contar o Homer? Ou para que serve essa mitzvah?
Essa mitzvah ela é atual, ela é do passado, quando existia o templo sagrado, o Beit HaMikdash. Então, o que eu quero tentar fazer com vocês nessa nossa primeira aula sobre esse assunto é tentar entender o que o Homer tem a ver com cada um de nós. Por quê? Porque se eu não me conecto com o momento que eu estou vivendo, então a grande pergunta é para que fazer? Para ser algo simplesmente técnico? Para ser algo simplesmente para passar o tempo? Ou porque Deus mandou? A resposta é que pode ser que a primeira resposta, no primeiro momento, pode ser porque Deus mandou. Mas a gente precisa entender e se conectar um pouco com essa mitzvah para compreender a grandeza e que momento sagrado a gente está exatamente nesse período. Antes da gente começar, eu quero fazer uma pequena introdução, porque Sfirat HaOmer, ela leva a gente a um conceito que é o conceito chamado tempo, Zman. O tempo que a gente tem. Vocês já pararam para pensar alguma vez que eu acredito, tá? Que o presente mais valioso que nós recebemos de Deus é o presente do tempo. É ter a possibilidade de administrar o nosso tempo da maneira que nós queremos e achamos o correto. Por que eu estou entrando com essa introdução? Porque a gente sabe, pessoal, que o tempo é algo que não tem como mudar. O tempo é algo que não volta. O tempo é algo que, se você não aproveita ele, ele perde o seu valor. Por quê? Porque agora aqui em Israel são, por exemplo, 9h17. Essa hora, esse minuto, nesse tempo, nunca volta. Então a gente vê que ele tem um potencial infinito. O tempo é um presente divino que tem um potencial infinito. Só que, por outro lado, ele depende de quem? Ele depende de cada um de nós em como nós vamos usar esse tempo. Por quê? Porque um tempo, por exemplo, de um escravo, sempre que fomos escravos no Egito, por exemplo, ele não tem o tempo para fazer o que ele bem entende. O tempo não pertence a ele. Quando nós, como povo, estivemos no Egito por tanto tempo escravizados, como nós falamos, por 210 anos, a gente não decidia absolutamente nada. Nossos donos decidiam como que a gente ia trabalhar, quando que a gente ia dormir, quando que a gente ia comer, quando que a gente poderia descansar por alguns minutos. Ou seja, os egípcios obrigavam a trabalhar durante todas as horas no dia e na noite, quando a gente tinha algum tempo, a única coisa que a gente queria fazer era o quê? Era dormir e descansar. Ou seja, nós não tínhamos o tempo ao nosso lado. E aí, a gente a gente não faz a menor ideia como eu uso meu tempo para isso. Como eu uso meu tempo agora? Como eu programo meu tempo na minha agenda? Né? É muito interessante quando a gente vai, por exemplo, marcar algum compromisso na nossa agenda, a gente tem os horários. E a gente vê quando que eu estou livre, quando eu não estou. A gente tem uma organização maravilhosa desse presente divino chamado tempo. Então vem Pessah, vem a saída do Egito e de repente, opa, nós somos livres. Agora, o tempo passa a pertencer a cada um de nós. E olha que interessante, nesse momento que a gente agora tem o controle do tempo, pessoal, aqui a gente ganha um novo mandamento de Deus. Qual mandamento de Deus nós ganhamos? O mandamento de contar os dias até chegar na festa de Shavuot, quando no final nós acabamos recebendo a Torá. Agora, a pergunta é, qual o significado dessa conta? Por que contar? Então a gente primeiro, só para dar um gostinho já, para dar só uma palhinha do que a gente vai falar. Quando você conta cada dia e dia de uma maneira separada, ok? O que acontece? A pessoa entende o valor de cada dia. Quando hoje, na Tfilat Arvit, eu contei, hoje são 12 dias do Homer, que já aconteceu 1 semana e 5 dias. Nesse momento, para os nossos sábios,
Eu agora consigo compreender o valor de cada dia. Uau! Esse dia é valioso. Se o dia ele é valioso, eu preciso fazer o quê? Trazer para ele o seu significado. Porque um dia que nós temos, que ele transcorre todo, sem ser utilizado para ter sucesso e para fazer coisas significativas, é um dia que a gente jogou no lixo. É um dia que a gente não aproveitou e ele nunca mais, no final das contas, vai voltar. E quando o dia ele é significativo, pessoal, ele é cheio também de quê? Ele é cheio, cheio, cheio de potencial. E aí, quando a pessoa, ela conta o Homer, e a gente já vai falar sobre isso, e ela vê os dias subindo, já foi o primeiro, segundo, terceiro, nesse momento ela tem que entender que alguma coisa muito grande está chegando, que alguma coisa está se desenvolvendo, alguma coisa saiu do zero, foi para o um e agora está crescendo, crescendo, crescendo de uma maneira que a pessoa tem que aproveitar todo esse tempo que ela tem no máximo do seu potencial. Agora, se a pessoa ela não consegue fazer isso, pessoal, se ela não consegue, no final das contas, como a gente chama, entender o valor do tempo. Então, é algo muito interessante que muitas pessoas acabam passando na vida, que elas muitas vezes acabam passando por toda a vida e elas só se dão conta de que elas não aproveitaram o tempo muito, muito mais tarde. Existe um rabino nos Estados Unidos muito famoso que se chamou o Rav Issachar Friend. Ele fala uma coisa interessante, ele chama isso de um testamento ético que um médico, antes dele morrer, ele acabou escrevendo. Ele traz os nomes, eu não vou entrar agora em todos os detalhes para a gente poder avançar, mas ele diz uma coisa muito interessante, que quando esse médico ele faleceu, ele deixou uma carta para os seus filhos, e ele falou o seguinte: olha, meus filhos, quando eu me formei na faculdade de medicina, eu tinha uma ambição muito grande de me dedicar para fazer uma investigação médica e descobrir uma cura para alguma enfermidade grave. Eu queria fazer a diferença. Eu sabia que eu tinha a capacidade, sabia que eu tinha habilidade para poder fazer, ok? E eu falei, eu vou fazer algo grandioso, falou esse médico. Algo importante para melhorar a saúde das pessoas, para melhorar o mundo, para que as pessoas possam ter acesso a uma cura. E ele queria, no final das contas, ser um médico no sentido completo da palavra. Mas, por outro lado, ele tinha um medo pessoal. O medo que muitos de nós temos, obviamente, que é o medo de ter uma segurança financeira. E o que ele falou? Ele falou o seguinte: eu vou fazer uma coisa, eu vou, inicialmente na minha vida, aproveitar que eu estou fresco, agora que eu acabei de me formar, eu vou me dedicar ao trabalho, vou proporcionar para minha esposa, para minha família, depois para os meus filhos, tranquilidade. E quando eu conseguir isso, eu vou me dedicar para essa missão que eu tenho na minha vida, que é de descobrir a cura para alguma enfermidade muito grave. E aí o que aconteceu? Ele abriu um consultório, ele começou a ter as suas consultas e etc. e tudo isso. E aí ele falou que ele acabou ganhando muito dinheiro. E quando ele foi ganhando cada vez mais, ele cada vez mais se sentiu dentro do consultório, dentro daquele mundo e etc. E ele termina esse testamento falando o seguinte: meus filhos, o que eu posso dizer a vocês? Vocês já conhecem o final da história. O meu consultório, que começou com algo pequeno, que era algo temporário, ele teve muito êxito, eu ganhei muito dinheiro e eu acabei passando a minha vida dentro de um consultório, passando ano, ano e ano, e antes do que eu pudesse me dar conta, eu acabei passando pelos melhores anos da minha vida e depois eu já não tinha mais aquela força de trazer a cura para o mundo. Eu deixei o meu sonho de lado porque eu estava aproveitando o meu tempo, achando que eu estava aproveitando o meu tempo para poder dar uma estabilidade para minha família. Ou seja, ele falou, eu deixei de aproveitar os melhores anos da minha vida e as minhas capacidades quando eu mais podia. Por quê? Porque eu poderia ter trazido para o mundo a cura e não trouxe. Por quê? Ele responde para os filhos, tudo por conta de
um vaso de ouro. Assim eles chamam o nome do dinheiro. E ele virou para os filhos e falou: meus filhos, graças a Deus eu estou deixando para vocês agora um vaso de ouro muito grande, para que vocês aprendam do seu pai a não deixar a sua capacidade verdadeira de lado, para depois, no final das contas, não conseguir aproveitar o seu tempo de verdade. Então a gente vê, através disso, como o tempo é algo muito importante para a nossa vida, que a gente tem que tentar sempre, sempre aproveitar da melhor maneira possível, pessoal, antes que Hasbe Shalom seja tarde. É óbvio que no final das contas nunca é tarde. A gente sempre tem a vida diante da gente, a gente sempre tem, Baruch Hashem, as oportunidades, e a gente sempre está pronto para recomeçar aonde a gente esteja, em qualquer lugar. Mas a gente sabe também que ao longo do tempo, né, nós vamos perdendo muitas vezes algumas forças que quando a gente era um pouco mais jovem a gente tinha, a cabeça às vezes quer, mas o corpo já não deixa. Então, o testamento ético desse médico que eu queria compartilhar nesse momento com vocês é exatamente esse, pessoal. Vamos tomar cuidado para que a gente não valorize ou não entre na ideia de sempre ter o vaso de ouro na nossa vida e acabe deixando o que a gente veio de verdade nesse mundo a fazer de lado. E esse, só para vocês entenderem um pouquinho do mundo, esse é um dos maiores medos que os grandes sábios eles têm. Os grandes sábios eles não têm medo, por exemplo, de morrer. Porque, no final das contas, como nós sabemos, essa é a única certeza que a gente tem na vida. E Bezerra Hashem até os 120, em algum momento isso vai acontecer. O medo deles não é do dia da morte. Porque eles sabem também que esse mundo não termina aqui. O medo deles é de vir para esse mundo e não cumprir a sua missão, e não fazer o motivo pelo qual Deus criou a cada um deles. E é por isso, pessoal, que existe Sfirat HaOmer. Essa história que eu contei, além dela ser verdadeira, ela não é só para passar o tempo, é para trazer para a gente uma inspiração para entender um pouco mais desse período de Sfirat HaOmer, que é um período em que cada um de nós podemos encontrar, depois de ter alcançado a liberdade em Pesach, depois de ter tirado o Paró, o Mitzrayim de dentro da gente, e se você não teve nas nossas aulas anteriores de Pesach, vale a pena assistir para entender um pouco esses conceitos. Se você conseguiu tirar isso, agora é o momento de quê? Agora é o momento de trabalhar o seu Omer. Mas calma, o que é esse Omer? Então vamos entrar agora, propriamente dito, na nossa aula. Bom, antes de tudo, pessoal, na época que existia, eu quero só fazer uma introdução porque é muito importante a gente entender isso. Para mim, a gente entender a fonte de onde tudo veio é muito importante, porque é Deus falando com cada um de nós. O período do Homer era uma oferenda especial que se levava na época que existia o Beit HaMikdash, o templo sagrado, ok? Antes que a gente pudesse comer novos grãos, o que a gente chama na Torá de Hadash, uma nova produção de trigo, aveia, cevada e etc., a pessoa tinha que vir ao templo sagrado no segundo dia de Pesach e ele tinha que oferecer esse korban, essa oferenda que se chamava oferenda do Homer, ok? Que era equivalente por pessoa ao quê? A uma farinha de cevada. Essa oferenda, pessoal, essa é o que a gente conhece como Korban HaOmer. Então, quando vocês escutarem esse nome Homer, Korban HaOmer, a oferenda do Homer, saibam que no Beit HaMikdash era exatamente isso que se fazia. Para que a pessoa possa comer a nova produção, a nova colheita das cinco espécies, ela tinha que vir para o templo sagrado e no segundo de Pesach oferecer esse korban. Agora, para entender isso, eu quero trazer para vocês a fonte bíblica para isso. A fonte bíblica está no livro de Vaikra, no livro de Levítico, no capítulo 23,
dos versículos 9 ao 11. Fala o seguinte, escutem com atenção para vocês entenderem. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. E disse Deus a Moshe, dizendo, Daber el Bnei Israel ve'amarta leihem. Fala para os filhos de Israel e fale a eles, que tavou el haaretz, quando vocês vierem para a terra, asher ani noten lachem, que eu dou para vocês, ou seja, é uma mitzvah que é na terra de Israel, por isso que tem a ver também com o templo, uktsartem et ketzirah, e vocês vão colher da colheita, vevetem et omer, e vocês vão trazer o omer, reshit ketzirchem el Cohen, dos primeiros frutos para o Cohen. Então a gente vê, preste atenção, o omer era algo que tinha que ser trazido para o Cohen, dos primeiros frutos que vão ser o quê? Colhidos. E termina falando o seguinte, Venif et haomer lifnei Hashem, e a gente tinha aqui, leanif o omer, balançar o omer diante de Deus, lirtzonchem, para que ele seja aceito, mimachorat ha-shabbat, ou seja, no dia seguinte do Shabat, yenifenu a Cohen. Ou seja, o Cohen ele vai fazer essa tenufá, esse movimento que tinha. Mimachorat ha-shabbat, só para vocês entenderem, no dia seguinte do Shabat, o Talmud, a Gemara, ela já aprende que não está falando do Shabat seguinte, está falando do dia seguinte de Pesach. E é por isso que a gente começa a contar quando? A partir do segundo dia de Pesach, o dia 16 de Nissan. Agora, a grande pergunta, depois da gente entender o que é o Omer e o que está escrito na Torá, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Omer, esse Corban, qual era a mensagem dessa oferenda? Para quê? Para que trazer essa oferenda? Para que Deus pede isso para Israel quando eles voltarem para a terra? Então, o Hiskuni, que é um comentarista, ele fala o seguinte, Ein derech eretz shetochlu min hadash, não é uma boa maneira, um bom comportamento que vocês vão comer de uma nova produção. Lembrem do hadash que eu falei? De uma nova produção. Ad shetaviu mimenu doron leakadosh baruch hu. Até que você vai trazer um doron, um presente para Deus. Como o quê? Como agradecimento. Fala o Hiskuni o seguinte, pessoal. Não é um comportamento ético e moral que você agora vai comer de uma nova produção sem agradecer a Deus. Quem fez você agora estar, Baruch Hashem, colhendo uma nova produção? Foi Deus. Então agora traga uma oferenda para Ele. Traga algo que você possa agradecer a Deus, para que você entenda de que tudo que você tem, tudo que você recebeu, toda a prosperidade vem de Hashem. Ou seja, agora que nós vamos começar algo hadash, uma nova colheita, uma nova produção, algo que vai começar de novo mais um ciclo, não esqueça que você tem que levar isso para quem? Como uma oferenda para agradecimento a Deus, para reconhecer de que cada grão que você vai colher é um produto do campo que Deus deu a você. O Midrash Vaikra Rabba, famoso Midrash Rabba, ele traz uma outra ideia muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. É mais ou menos a mesma ideia, mas de uma outra maneira. Ele fala o seguinte, Rabi Yanai, ele traz um dito em nome de Rabi Yanai, ele fala o seguinte, o normal do mundo, eu já vou falar logo em português para a gente poder aproveitar mais o nosso tempo, ele fala o seguinte, o normal do mundo é que quando alguém compra, por exemplo, uma carne no mercado, ok? Essa pessoa, ela tem que dedicar muito esforço e trabalho até o momento dela cozinhar. Ou seja, ela agora vai no shuk e vai comprar alguma coisa. Vai comprar uma carne, como ele falou. Então, até ele conseguir trazer e etc., é algo que demora um pouco de tempo. De uma outra maneira, ele fala uma coisa interessante. Aquela carne que você vai no mercado e você compra, de onde ela veio? Para ela estar ali bonita para você, aquele steak gostoso para você comer, ou aquela comida que você adora, para aquilo ali estar na prateleira de um supermercado ou no açougue de um mercado,
Aquilo ali passou por muita coisa. Se é, por exemplo, uma carne, um animal, teve que ser feito esritar, tiveram que fazer toda a ideia de colocar sal, e esritar, o abate, trabalhar a carne, tá, tá, tá. Não vou entrar agora em todos os detalhes. Fala um Midrash o seguinte, prestem atenção. Assim é com a Kadosh Baruch Hu. Enquanto os seres humanos dormem nas suas camas, olha que coisa linda que fala Rabi Anai. Os seres humanos dormem nas suas camas. Deus, o que ele faz? Deus agora, ele espalha o vento no mundo. Ele faz as nuvens se moverem. Ele faz agora as plantas se fortalecerem. E faz o quê? Faz as frutas, as árvores, na realidade, darem as suas frutas. Ve'ein notnim lo ela sachar haomer. E nós, de alguma maneira, pagamos a Deus tudo isso através do quê? Através desse corban que se chamou Corban Haomer. E por isso que está escrito que a gente tem que trazer o Homer o quê? Reshit ketzirchem. Ou seja, no início, os primeiros frutos têm que ser disso. Ou seja, pessoal, fala o seguinte, você está dormindo, Habib, você está tranquilo na sua casa, Kadosh Baruch Hu está mexendo em toda a natureza. Ele está soprando vento, ele está trazendo nuvens, ele vai trazer chuvas, e ele vai fazer isso. E lá, aquela sementinha que você plantou agora, o fruto do seu esforço, obviamente, mas por tudo isso que a Kadosh Baruch Hu faz, durante a noite, você acorda de manhã e está tudo com aquele orvalho, está tudo... Essa é a maneira de você agradecer. Agradecer o que você nem consegue ver que Deus está fazendo por você. Quando você consegue ver, quando você colhe as primícias do campo. É nesse momento, fala o Midrash, que você traz o Korban HaOmer. Ou seja, pessoal, mais uma vez a gente fala que então o Korban HaOmer é para dar para nós a consciência, ok? De que tudo vem de Deus. Reconheça que tudo vem de Deus. A gente tem outras mitzvot também relacionadas a isso, como, por exemplo, a mitzvah de Bikurim, a mitzvah também de Maser, de você tirar o dízimo. A gente não vai entrar em todas elas agora, mas o que eu quero falar sobre isso também é algo lindo, maravilhoso. Quem traz ele é o Rav Shimshon Rafael Hirsch. Esse é um rabino que viveu na Alemanha no século XIX, um rabino impressionante, inteligentíssimo, trouxe muitas explicações. Ele tem um livro que explica, fora outros livros, obviamente, que explica os 5 livros da Torá. É um comentário impressionante, inclusive já tem em português traduzido os comentários do Rav Hirsch, vale muito a pena. E ele fala uma coisa linda que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, porque tudo isso é o motivo pelo qual a gente tem o Homer. Então, é importante a gente entender, como nós falamos, a fonte para entender o que a gente faz hoje. Então, ele faz o seguinte, pessoal, preste atenção no que ele fala. Que a nossa prosperidade e a nossa alegria na vida, buscando um direcionamento e significado dentro do contexto de Deus e da Torá, depende desse período que a gente está vivendo agora. Ele fala assim, quando, por exemplo, eu obtive a liberdade, ou seja, tive a liberdade em Pessah, mas também obtive uma independência nacional como consequência de ter a nossa terra. Por isso que também o Korban HaOmer, quando que acontecia? Quando você está onde? Quando você está em Eretz Israel. Você precisa da liberdade, você precisa da independência nacional como consequência disso, e você também tem que produzir em Eretz Israel. Tudo que a gente, hoje em dia, tem o mérito de fazer, pessoal. Então ele fala o quê? Nesse momento, ok? A pessoa vai agora pensar que toda essa produção é algo dela. Ele que semeou, ele que colocou absolutamente tudo, e etc. Então, ele fala o seguinte, que o homem, no final das contas, pessoal, ele, como nós falamos, quando vem, por exemplo, o ser humano, e ele tem que agora fazer o homem em todos os lados, ele tem que direcionar o homem, se chama tenufá,
que é o movimento de levantar de uma maneira horizontal, fala o Rav Hirsch o seguinte: por que a gente tem que levantar ele e sacudir o Homer? A gente não está falando de Arabat Minim, não se confundam, tá bom? Então ele fala o seguinte: por quê? Porque isso consiste em movimentos horizontais. Por quê? Você faz o movimento nas 4 direções e depois você coloca para cima e para baixo. Por quê? Porque nesse procedimento, pessoal, fala o Rav Hirsch, a pessoa entende que tanto quando você sacode o Homer, quando você traz para o Cohen e o Cohen também faz esse processo, você entende que Deus ele é o responsável por tudo. Você entende que tanto a nutrição material, o bem-estar pessoal, a satisfação mental da pessoa, tudo isso tem a representatividade no Homer que tira todo o pensamento egoísta. Fala o Rav Hirsch, o Homer é você tirar da sua vida o egoísmo, o eu primeiro do que todos. E esse é um período muito importante que a gente está vivendo também nesse momento. A ideia de você tirar o egoísmo, porque quando você tem a humildade de trazer um korban, de trazer uma oferenda para Deus, para agradecer, para reconhecer, nesse momento o que você faz? Você está sendo menos egoísta na sua vida. Porque você está disposto aqui a compartilhar e reconhecer tudo isso. Agora, se a gente agora falou, então, nesse primeiro momento, de toda essa ideia do Homer, a fonte, o motivo da mitzvah do Homer, agora eu quero entrar com vocês um pouco nas fontes bíblicas para a contagem do Homer. Porque, ok, até então, eu entendo que existe esse Corban, mas de onde entra essa Sfirata Homer que a gente está falando? Então, no mesmo capítulo que a gente leu, no livro de Vaikra, a Torá conta para a gente que existe essa mitzvah. Está escrito, Usfartem lachem mimachorat Shabbat, e você vai contar desde a saída do Shabbat, do segundo dia de Pesach, miyom aviachem et omer atenufá, do dia que você trouxer o Omer, ou seja, o segundo dia de Pesach, Sheva Shabbatot tebimot tiyena. Vão ser 7 semanas completas, ou seja, o Homer, a contagem do Homer, ela é um ciclo de 7 semanas completas, de 7 dias, 7 semanas, que totalizam, obviamente, 49 dias. Até quando você vai contar? Ad mimachorat Shabbat Shvi'it, até o dia seguinte, ok? Da 7ª semana, Tisperu Hamishim Yom. Você vai contar 50 dias, Veikravtem mincha hadashah lashem. Porque nesse 50º dia, o que você vai fazer? Você vai trazer uma nova oferenda de uma nova farinha, de uma mincha hadashah para Deus. Ou seja, olhem só que interessante, pessoal. Os psukim falam que existe uma contagem. Existe uma contagem de quando você trouxe o Homer, naquele dia 16 de Nissan, no segundo dia de Pesach, e é por isso que a gente começa a contar no segundo dia de Pesach, durante 50 dias, você vai contar 7 ciclos, ok? De 7 semanas, 7 vezes 7 dias, 49, e no 50º dia, você vai trazer uma nova oferenda. Eu não preciso dizer a vocês, pessoal, que o 50º dia, ele vai culminar em qual dia que vocês obviamente conhecem? Exatamente, na festividade de Shavuot. Na festa de Shavuot. A festa que a gente, depois de contar, depois de se preparar, nós recebemos a nossa Torá. Os 10 mandamentos, Moshe continua no Har Sinai para poder passar e transmitir todos os ensinamentos. Então a gente vê, pessoal, que existe um crescimento aqui fora do normal. Existe um crescimento aqui que você sai de um Homer, que você sai de algo que a gente já vai estudar, depois, ainda na saída do Egito, para você se transformar numa nova pessoa. Para você, no 50º dia, que é o dia de Shavuot, você agora fazer o quê?
trazer uma nova oferenda para Deus. Então é óbvio que por isso, pessoal, a gente tem um momento tão forte e tão especial. E também no livro de Dvarim, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, também está escrito isso, que além da gente contar os dias, também é uma mitzvah da gente contar as semanas. Está escrito Shiv'a Shavuot Tispor Lach, que 7 semanas você vai contar, Me'achelesh Hermesh Bakamat Techel Lispor Shiv'a Shavuot. E quando começar a colheita, você vai começar a contar essas 7 semanas. Agora, pessoal, vamos entrar em algo muito importante. Por que contar? Agora a gente começa a entender um pouquinho. Para que contar? Então a gente vê que nós temos o Korban Omer e nós temos a mitzvah de Sfirat HaOmer. Hoje em dia não temos o Korban Omer para trazer e por isso que a gente conta o Omer. São duas mitzvot diferentes, uma tem a ver com a outra, mas que hoje a gente cumpre qual? A mitzvah de contar o Omer, desculpa. Vem o Sefer HaChinuch e na mitzvah número 306 ele fala algo interessantíssimo, pessoal. Qual é o shoresh dessa mitzvah? Por que contar o Omer? Prestem atenção. A explicação simples é que a essência do povo judeu é a Torá. Por quê? Porque devido à Torá, os céus e a terra foram criados. Porque está escrito que Deus istakal batorá o bara alma. Ele olhou a Torá e ele criou o quê? O mundo. Nahor? Então, se é assim, a gente vê que a base, a razão pela qual nós fomos redimidos em Mitzrayim era para também o quê? Receber a Torá no Har Sinai e cumprir. Se é assim, fala o Sefer HaChinuch, quando a gente aceita a Torá, é o objetivo da nossa redenção no Egito, e ela serve, obviamente, como fundamento do povo judeu. Através dela, pessoal, a gente tem sucesso na nossa grandeza. Por isso, para entender quão grande, quão alto você pode chegar, como você tem que se preparar para receber esse presente divino de Deus, que é a Torá, aí Deus, fala o Sefer HaChinuch, ordenou a gente a contar. Porque quando você conta algo, fala o Sefer HaChinuch, isso manifesta o seu grande desejo de quê? De que esse dia ele vai chegar. Os nossos corações começam a se preparar. Você começa a querer alcançar aquilo. E a gente fica pensando, quando vai chegar esse dia? Então, por isso que fala que a contagem, fala o Sefer HaChinuch, demonstra o que, pessoal? Demonstra a pessoa que todos os desejos e todos os seus sonhos de chegar naquele momento. Por isso a gente conta. E por isso que a gente faz dessa maneira. Se é assim, pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. Então, por que não contar de uma maneira decrescente? Porque quando você, por exemplo, espera e fala o seguinte, eu estou esperando uma determinada data. De uma maneira geral, a pessoa, ela fala, hoje faltam 30 dias para minhas férias. E ela vai, faltam 29, falta 28, 27, faltam 5, 4. Quando faltar um dia, ela já está naquele... E a grande pergunta é, por que não contar dessa maneira? Por que contar de uma maneira crescente e não decrescente? Então, pessoal, o Rambam, nosso querido e grande Maimônides, diz algo impressionante no livro dele, Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos, no capítulo 3, no 43. Ele fala o seguinte, Shavuot Yom Matan Torah, é o dia do recebimento da Torá. Agora, para a gente poder leagdila a Yomahu, para a gente poder honrar, elevar, engrandecer o dia de Shavuot e entender a grandeza e a importância desse dia, pessoal, a gente conta os dias desde a festa anterior, ou seja, Pesach, como alguém que está esperando que vai chegar o seu amado. E ele vai contar os dias e as horas. Que coisa linda que fala o Rambam.
Da mesma maneira que quando você vai encontrar o seu amado, você vai se preparar para Rupá, para o dia do casamento, você vai contar os dias e as horas, ok? Assim também é o desejo que o Yehudi tem que ter até chegar na festa de Shavuot. E por isso ele fala que essa é a razão de que a gente conta o Homer desde o dia que a gente sai do Egito, o segundo dia que a gente sai do Egito, até o dia que a gente recebe a Torá. Porque esse é o objetivo. Escutem o Rambam. O Ayah Akavaná Ve'atachlit. Esse dia, Shavuot, o 50º dia, esse é o motivo, o objetivo pelo qual saímos de Mitzrayim. Porque Deus falou, Va'avi etchem elai. Porque eu trarei vocês para mim. Quando é o dia que Deus trouxe a gente para Ele? Festa de Shavuot. Pessoal, então a gente vê aqui algo fora do normal. Sfirat HaOmer é um momento de quê? É um momento de expectativa. É um momento de elevação. É um momento de desejar Shavuot. Só que se você saiu de Pessah como um escravo, como você pode chegar do nada em Shavuot? Você precisa passar por uma elevação. Você precisa passar por quê, pessoal? Por um crescimento. E agora a gente entende. Você não pode deixar de ser escravo e logo receber a Torá. Você tem que mudar. Você tem que ser diferente. Você tem que pensar diferente, agir diferente, fazer coisas diferentes, se desenvolver de uma maneira diferente. Para isso existe Sfirat HaOmer. Para que a gente possa esperar o nosso amor. Pessoal, se é assim, eu quero entrar no finalzinho, apesar de que no meu programa aqui a gente quase nem começou a aula ainda, mas se Deus quiser, semana que vem nós vamos continuar. Ou seja, a gente conta o Homer para dar a devida importância para a festa de Shavuot. Ok? Mas como eu falei para vocês, por que então contar dessa maneira 1, 2, 3, 4 e não ao contrário? Vem o Sefer HaChinuch e ele traz essa resposta para a gente. Ele fala o seguinte, pessoal. Quando a gente conta o Homer, ok? A gente fala, por exemplo, hoje é o dia número 1, ou como eu falei para vocês antes, hoje é o dia 12, que já se passou 1 semana e 5 dias. A gente agora, quando a gente fala isso, a gente quer demonstrar o desejo de chegar em Shavuot. E por isso, a gente não quer mencionar o começo, ok? A gente não quer agora falar, 50, 49, 48, a gente não quer fazer de uma maneira decrescente. Por quê? Porque a gente quer mostrar que a gente não quer baixar. A gente não quer decrescer. A gente quer crescer. A gente quer se elevar. A gente quer mudar. Ok? Ou seja, imaginem vocês, se a gente agora faz de uma maneira regressiva, a gente vai entender, vai parecer também que a gente está baixando. Não! São dias que a gente se eleva espiritualmente, não ao contrário. Ok? E aí termina o Sefer HaChinuch e fala o seguinte, pessoal, e é uma pergunta que talvez vocês possam se fazer. Então, por que a gente não começa a contar do primeiro dia de Pesach? Por que está escrito Mimachorat HaShabbat, do segundo dia? Por que não contar do primeiro? Porque o primeiro dia já faz parte. Fala o Sefer HaChinuch, pessoal. Atshuvá hi que Hayom HaRishon mityahed kulo leazkarat hanes hagadol. Porque o primeiro dia de Pesach, pessoal, é para lembrar o grande milagre que aconteceu naquela noite. Ou seja, o primeiro dia de Pesach é sagrado por si só. Você não pode agora confundir com outras coisas. Por isso a gente começa contando quando? No segundo dia de Pesach. Mas uma novidade muito interessante que traz é o Sefer HaChinuch. Ou seja, pessoal, por a gente ver, então isso, a gente pode entender, pessoal, que cada dia que passa de Sfirat HaOmer é um dia da gente recarregar, é o dia da gente somar, é o dia da gente pegar a força, o potencial, o tempo do dia anterior e somar com o dia que é hoje. Por isso que eu conto e eu falo o quê?
Hoje é o dia 12, mas dentro de mim eu estou carregado já nesse Omer com 1 semana e 5 dias. Porque não é só o dia 12. E por isso que quando a gente conta, nós contamos o dia e contamos também a semana. Para lembrar o quanto que você percorreu e o quanto você pode, deve e tem que, pessoal, obviamente, continuar crescendo. Ou seja, cada dia tem que ser um sucesso. Cada dia tem que ser aproveitar o seu tempo. Cada dia tem que ser um novo Homer que você vai trazer, obviamente, para Deus como uma maneira, como a gente falou, do agradecimento. Então a gente vê, pessoal, que se o período de Sfirat Omer, esse período de 7 semanas, de 49 dias, de Pesach até Shavuot, o Ramban, o Nachmanides, escreve algo fenomenal sobre isso. Ele fala que Sfirat Omer é como um Chol HaMoed. O que é Chol HaMoed? Nós acabamos de passar por isso em Pesach. Chol HaMoed são os dias intermediários da festa. O primeiro dia é Yom Tov, é sagrado. O último dia é Yom Tov, é sagrado. Os dias do meio são chamados Chol HaMoed. Ele é Chol, ele é um dia normal, mas ele também é Moed, é um dia de festa. Fala o Ramban. Nós começamos a festa com Pesach, terminamos com Shavuot, e essas 7 semanas são como Chol HaMoed. Por quê? Porque são dias de você conseguir espiritualmente crescimentos muito grandes. E tem muito a ver com toda a ideia da Sfirot, né? De toda a ideia da Sfirot que nós temos ao longo desses dias. A gente não vai falar de uma combinação de Sfirot que nós temos, como, por exemplo, Chesed, bondade, Gvurah, Yesod, Malchut. Temos uma combinação de 7 Sfirot diferentes, cada dia uma. A gente, Bezerra Hashem vai falar um dia sobre isso um pouquinho, mas não hoje. Então a gente vê que nós temos o início, que é Pesach, temos a conclusão, que é Shavuot, e temos esse período que é como um Chol HaMoed para crescer espiritualmente, pessoal. Ou seja, é um processo de 7 passos, 7 semanas, 7 passos, desde a liberdade física até a gente ter uma liberdade espiritual que nós vamos comemorar aonde? Na festa de Shavuot. Por quê, pessoal? Porque quando a gente agora pensa um pouquinho no Omer, que a gente falou em Pesach, o Omer que a gente tomava em Pesach, o Korban que a gente fazia, ele era feito da colheita de quê? Da cevada. O Omer era da colheita da cevada. E o que a cevada é? A cevada, quem come cevada? A cevada é a comida dos animais. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Pesach, quando a gente traz o Omer, que é essa oferenda feita com cevada, a gente está falando, olha, alcançamos a liberdade física. Baruch Hashem. Somos livres fisicamente. Mas a gente ainda está no início. A gente ainda está como, entre aspas, a comida dos animais. Ela está muito. Ela precisa se desenvolver. Para isso, o que vem? Para isso vem, obviamente, a Sfirat Omer. Por quê? Porque quando nós, em Shavuot, trazemos o Korban, como nós falamos, Mincha Hadashah Hashem, uma nova oferenda para Deus no 50º dia. Pessoal, essa oferenda, se sabe de que é feita? Era feita de trigo. Por quê? Porque o trigo é um alimento de quem? Dos seres humanos. Ou seja, a Torá está sugerindo para a gente o seguinte, que a independência física por si mesma, ela vai deixar o ser humano no nível de um animal. A liberdade física é importante, mas ela não é suficiente. Ou quando você agora conta o Omer, você agora sobe, dia 1, dia 2, você se prepara, você quer, você deseja, você entende que existe algo muito grande para chegar, nesse momento você transforma a cevada em trigo. Você transforma a cevada, que é a comida do animal, em um trigo. Você passa por esse processo de refinamento. Porque o trigo, ok? Ele é um alimento mais refinado que a cevada. Que é quando a gente, obviamente, consegue o quê? A nossa liberdade espiritual, que a Torá,
ela dá para a gente a possibilidade de chegar na nossa liberdade espiritual. Então, vocês estão vendo como é importante esse momento, como é importante o momento que a gente está vivendo, como a gente precisa passar por esse momento para poder esperar, crescer, se desenvolver, se refinar. Não basta ter saído do Egito. A gente até falou isso na Haggadah de Pessah. Se Deus só tivesse tirado a gente do Egito e não tivesse trazido a gente para o Har Sinai, daí a gente falou sobre isso, para você aprender a agradecer. Mas a liberdade física, sem você ter a Torá, você vai continuar no nível de um Homer. O Homer, que é a cevada, tem que ser a Minichá Hadashá Hashem. E você tem que ser um novo ser humano perante Deus nesse período de contagem das 7 semanas. Nós já chegamos no nosso final. Tinha realmente ainda muita coisa para falar, mas vamos parar por aqui. Já estamos aqui 10 horas da noite em Israel. Mas Bezrat Hashem, eu já convido vocês a voltar aqui nesse mesmo horário, 9 horas da noite, se Deus quiser, semana que vem, 3 horas da tarde no Brasil. E o meu desejo é que a gente consiga estudar um pouco mais, consiga compreender um pouco mais e consiga entender que tudo que Deus pede para cada um de nós tem uma única finalidade, que é o nosso bem, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso caráter, da nossa moral, da nossa ética, para que a gente agora possa se refinar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se tornar um ser humano já livre fisicamente, mas que a gente também, Bezrat Hashem, pessoal, busque, procure e, se Deus quiser, ache a nossa liberdade espiritual também. Daqui a alguns dias, na festa de Shavuot, eu já convido vocês a semana que vem estar junto aqui com a gente. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. E Bezrat Hashem, semana que vem nós voltamos com mais novidades, mais histórias e mais, obviamente, ideias na nossa vida, que a gente só tenha boas notícias e, Bezrat Hashem, que esse estudo também tenha servido para elevar a alma de todos os bravos do nosso povo, que, obviamente, a gente lembra eles no dia de hoje, no dia 27 de Nissan, Yom HaShoah Ve'Hagvurah. Uma boa noite a todos.